a imagem antes de abordar o que nós vamos ver, de quem é, de como tudo aconteceu, do porquê o cidadão foi preso. A gente quer abordar também para você, motociclista em específico, que se liga aqui na RFTV. Pode rodar as imagens do youtuber, com áudio e tudo. Sobe o som, Ed Paulo. Desacato, né? Tamo fora da lei. Vamos andar ligeiro. Já fiz o seguro pra moto. É isso, minha gente. São aí youtubers da vida dando um rolezinho de moto, ó. Deu ruim? Deu ruim, né? Deu ruim por quê? Porque a polícia foi lá atrás deles e eles fizeram o quê? Deram no pé também. Olha a quantidade de gente envolvida nisso. Os caras pegou o Rex aí. Vamos continuar ouvindo. E foi poucas ideias. Multa de grau. Ih, show que os caras fez aqui, mano. Vai, será papai. que multa de grau, por exemplo, tá na infração, hein? Será que acontece se dá grau no meio da pista, por exemplo, hein? Será que a gente vai ter a resposta disso? Claro que vai, daqui a pouquinho, já. Vamos continuar acompanhando esse vídeo aí, ó. Por que tá acontecendo isso? Obviamente, levando em consideração que eles fogem da polícia, houve um cerco ali para dificultar essa fuga. Mas mesmo assim, ó, uma brechinha que dá, eles já conseguem fugir, ó. E a gente continua acompanhando. Tudo isso tá no YouTube, gente. A gente não fez imagem, não capturou imagens exclusivas. Tudo isso aí tá no YouTube para quem quer que seja, para quem quiser acompanhar. Tudo isso tá escrachado. Agora vem para cá. A gente vai entrar nesse tema já. Vamos abordar quem é a pessoa, o que foi ali abordado nesse tema. Mas, levando em consideração essas atitudes, a gente traz aqui o primeiro-tenente Gustavo Henrique Botelho, que é comandante do 3º pelotão da 2ª Companhia do 4º Batalhão da Polícia Rodoviária. E ele fala com a gente para que possamos dar uma introdução no caso que nós vamos mostrar a seguir. Primeiramente, capitão, por telefone a gente agradece a sua companhia. Obrigado pela disponibilidade de atender a nossa produção. Oi, boa tarde. Capitão, é o seguinte, a gente segue acompanhando algumas questões, né, comandante? E a gente viu haver algumas infrações, por exemplo, né, que estão previstas no Código de Trânsito Brasileiro com relação à não utilização do retrovisor. Vamos falar no aspecto geral. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Qual que é a infração que está prevista para quem não utiliza retrovisor, por exemplo, nas motocicletas? Bom, o retrovisor ele pode ensejar em algumas autuações, né? A falta do retrovisor é uma infração prevista no 239 do Código de Trânsito Brasileiro, e também existe a possibilidade de um retrovisor em desacordo, que é quando aquele condutor ele substitui o retrovisor original por um outro modelo que não atende às especificações da resolução 966 do CONTRAN. Muito bem. Esse é o primeiro item, essa é a primeira questão que nós estamos acompanhando ali, né? E outra coisa, comandante, para fugir de uma abordagem policial, seja ela na cidade, seja ela nas rodovias, onde obviamente envolve a Polícia Militar Rodoviária, ou também pode ser que envolva a Guarda Municipal se for dentro da cidade, ou a própria Polícia Militar. No que essa fuga, por exemplo, pode acarretar? Ela pode gerar desde uma infração administrativa, né, que seria uma multa de trânsito, até ensejar num crime mais grave, né, que pode decorrer aí de uma direção perigosa, uma exposição de danos aí à sociedade. Essa situação vai se agravando conforme vai se desenrolando essa fuga, né? Não, com certeza, né? E assim, a gente acompanha que isso acontece demais, né? Até vira polêmica, porque muita gente fala da abordagem policial, por exemplo, e tudo mais. Mas o primeiro de tudo, quem faz isso está colocando em risco, por exemplo, a vida do cidadão de bem que está lá passando pela calçada, que está atravessando a rua. De repente tem algum animalzinho também atravessando a rua, pode ocasionar um acidente e atingir uma pessoa inocente, né? É tudo isso que a gente está envolvendo, né, capitão? O comandante? Não, com certeza, né? Quando a gente assume a condição de um veículo automotor, a gente naturalmente que pode
assumir uma posição dessa de se evadir da polícia vai gerar muitos perigos aí à sociedade, né? Se evadir de uma abordagem acaba acarretando muitas consequências. Com certeza. Então, tem agravantes, né? Passar perto de escola, locais com crianças, locais perto de hospital, tem algumas agravantes ainda para essa situação. Com certeza. Comandante Gustavo Henrique Botelho, e empinar motocicletas ou dar aquele famoso grau, como eles gostam de dizer, que a gente vê nas rodovias, por exemplo. O que o senhor tem a dizer sobre essa manobra? Porque muita gente, inclusive ali no vídeo que nós vamos ver posteriormente, estão reclamando. Imagina, só deu um grau na moto aqui e já sofreu uma multa, por exemplo. Pode, por gentileza, comenta com a gente sobre essa questão do famoso grau. A gente tem que pensar na finalidade da via pública, né? A finalidade da via pública não é promover nenhuma disputa de competição, não é um local fechado para exibição de manobras, né? É um local para deslocamento das pessoas. Então, isso pode, dependendo da conduta, ela pode gerar tanto uma infração de trânsito quanto um crime, né? Seja promover uma competição esportiva, um evento organizado, demonstração de perícia em manobra. São exemplos de condutas que eventualmente acontecem aí. Tanto promover esses eventos quanto participar. Então, essas duas situações, elas podem se caracterizar tanto quanto infrações de trânsito ou, dependendo da gravidade e da intensidade e desse resultado, podem gerar um crime de trânsito. Nesse caso do crime de trânsito, o condutor ele é conduzido para a delegacia pelo crime do 308, do CPB. Perfeito. Olha, já tem mais duas perguntas para fazer para o senhor, porque é o seguinte: quais as principais infrações do pessoal de motocicleta que precisa utilizar? A gente sabe que motocicleta hoje em dia, né, comandante, é fundamental, é de fundamental importância para quem quer economia, é de fundamental importância para quem quer agilidade. E as principais infrações que o senhor está acostumado já a lidar no dia a dia na Polícia Militar Rodoviária? Bom, a motocicleta, há muito tempo, ela já foi encarada como um meio de transporte mais ágil, mais rápido, né? Já tiveram algumas situações aí de corredor, poder utilizar corredor, não pode utilizar. Hoje a gente consegue utilizar o corredor de uma forma segura, né? Então, o que o motociclista ele precisa prestar atenção? Se durante essa utilização desse corredor ele não está cometendo outras infrações. Então, ele precisa guardar a distância de segurança, tanto lateral quanto frontal. Ele não pode ultrapassar os demais veículos pela direita. Viseira do capacete tem que sempre estar baixada. O emplacamento tem que estar em condições de visibilidade. Então, essas são algumas infrações que a gente percebe bastante aí na condição de motocicleta. Olha, comandante, eu queria, inclusive nós estamos no Maio Amarelo, a gente está no penúltimo dia do mês, mas ainda estamos no Maio Amarelo, que é um mês voltado também para a segurança no trânsito, como a gente já viu aqui, por exemplo, na cidade de Campinas, né? E por que a gente abordou, por exemplo, essa questão dos corredores? Porque hoje em dia nós passamos pelas rodovias, seja em Anhanguera, Bandeirantes, onde quer que seja, com as placas sugerindo para que os motociclistas não utilizem os corredores. É proibido utilizar os corredores? Como é que está essa questão? Então, a questão do corredor é essa que eu te expliquei, né? Eu posso utilizar o corredor desde que de uma forma segura, com uma velocidade compatível, sem expor a riscos diversos de um sinistro de trânsito. A orientação é para que se use de forma consciente e equilibrada, né? Porque às vezes a pessoa confunde, né? Pode usar o corredor. Aí ele vai querer andar, por exemplo, né? Trânsito parado, ele vai querer andar a 120 km por hora naquele corredor, naquele trecho que o trânsito está parado. E isso não pode. Isso ele vai estar incorrendo em infração de trânsito. Já? Então, tem que ser de uma maneira equilibrada e segura essa utilização. Perfeito. Comandante Gustavo Henrique Botelho, gostaria de agradecê-lo pela sua companhia, pela sua disponibilidade em atender a nossa produção e nos atender, falar conosco ao vivo para sanar algumas dúvidas, né? Tem muito pano para manga ainda para a gente falar, mas queria agradecê-lo aí e desejar um ótimo trabalho para o senhor, viu, comandante? A gente se coloca à disposição também, precisar da gente, então, vamos aí.
Muito obrigado. Então conversamos aí com o comandante para poder tentar sanar essas principais dúvidas que acontecem também nas estradas. A gente vai continuar nesse assunto. Por quê? Porque tem essa polêmica, fuga da polícia, irregularidades. Polícia Rodoviária, Militar Rodoviária acabou de responder algumas principais questões aqui.